Shalom Adonai! Estamos mais uma vez, querido, aqui para trazermos até você um estudo da Palavra de Deus. Professor Gerson, Evangelho Genuíno, ministério que busca trazer uma exegese mais sincera, buscando pesquisas, buscando, querido, sempre trazer o melhor, querido, dos estudos bíblicos. Vamos iniciar hoje uma série sobre o estudo sobre Apocalipse, aonde nós vamos estudarmos, querido, esse livro de forma minuciosa, de uma forma abrangente, não numa visão futurista e nem numa visão historicista, dentro de uma visão preterista, que é a visão que eu acho que está mais coerente com as expressões e manifestações que os escritores querem passar através do livro de Apocalipse e também Mateus 24, no sermão profético de nosso amado e querido Yeshua. Então vamos lá, deixe o seu like, ajude a esse canal crescer, deixe o seu like no Facebook, você que está facebookando, você que está no YouTube, nos ajude em nome de Jesus. Me desculpe, querido, em nome de Yeshua. Tá bom? Vamos lá. A palavra Apocalipse, do grego Apocalipse, significa revelação, formada por apo, tirado de, e calumina, que quer dizer véu. Um apocalipse, na mesma terminologia do judaísmo e do cristianismo, é a revelação divina de coisas que até então permanecem secretas, ocultas, e que são reveladas na instrumentalidade de uma revelação que é usada na literatura metaforicamente para trazer verdades a um povo específico. Mais do que um livro profético sobre o fim do mundo, o fim de uma era, fim de uma iono, fim de uma oicumenes, fim do ciclo profético, Apocalipse representa todo um estilo literário. A literatura apocalíptica é um gênero de temática profética cujas revelações muitas vezes são mediadas por um outro ser mundano e um receptor humano, revelando uma realidade transcendente que é simultaneamente temporal na medida em que se prevê a salvação escatológica, ou global, ou cósmica, como muitos pensam, na medida em que envolve um outro ser sobrenatural. Sua origem se dá num conjunto de textos do judaísmo tardio e do cristianismo primitivo. Guarde isso. Entre esses textos, destacam-se 2 Enoque, Apocalipse de Abraão, 2 Baruque, 4 Esdras, as adições em Daniel e o Apocalipse de João de Pátimos, como nós vamos ver a seguir. João de Pátimos, conforme nós vamos ver a seguir. Na literatura apocalíptica, é comum se utilizar de metáfora, figuras de linguagem, como objetivo de se ocultar algo do grande público ou de um opressor, como Roma, e apenas ser percebido pelo público destinado, ou seja, o público que é o público do escritor do livro, é o leitor do escritor do livro, que escreveu de forma abrangente, de forma a revelar ao seu público leitor, leitores contemporâneos que viveram na sua época, na sua geração. Na literatura judaica, inclusive, é comum se utilizar 4 níveis de interpretação, sendo o primeiro o Pshat, que é o simples, o Remes, que é parábolas, o Midrash, que é um estudo, e o Sod, que é o oculto. E nesse nível Sod é onde se esconde certas mensagens e revelações que só um público exclusivo entenderia, e muito utilizado nesse estilo literário. Ou seja, o Apocalipse ele era endereçado a um povo, a uma cultura, a um público leitor que entenderia de forma clara o que o autor estava escrevendo. Por isso que nós temos tanta dificuldade de entender o Apocalipse, porque está fora da nossa cultura, nós não estamos vivendo a circunstância que o público leitor desse livro na época estava vivendo. Eles entenderiam. Muitos apocalipses, queridos, surgiram como promessa de paz,
de esperança para comunidades oprimidas. E apenas um foi canonizado pela Igreja, e o mesmo assim após a Reforma Protestante, quase 16 séculos depois, 1600 anos, o popularmente conhecido Apocalipse de João. E o mais enigmático livro da Escritura, com certeza, traz muitas coisas ocultas. De fato, o autor do livro escreve utilizando-se da analogia e metáfora que sabia que apenas seu público entenderia, no caso, uma comunidade de sua época, de sua geração, conforme Jesus deixa claro em Mateus 24, que diz que não passaria aquela geração sem que todas aquelas coisas se cumprissem. E que coisas? Que também estão reveladas no livro de Apocalipse. Então, subentende que naquela geração aconteceria aquelas coisas e não na nossa, ou nos dias de hoje. Esse povo oprimido é o povo do Apocalipse. Por isso o autor faz uso de alegorias a fim de esconder certas coisas dos seus algozes, porque o povo estava sofrendo e havia aquele que produziu o sofrimento, que era o Império Romano, o judaísmo perseguidor dos romanos, que estariam querido então a perseguir a igreja e perseguir também aquele povo. Então usava-se, querido, essas metáforas, como dragão, como bestas, feras, para designar e representar esses impérios. O autor, ele utiliza frases do tipo: quem tiver inteligências que calcule. Ele está chamando a atenção do seu povo. Ele está chamando a atenção para que eles viessem entender, porque ele estava escrevendo com código, para que os inimigos não viessem a descobrir que estava falando deles. Ele também escreve, porque sábia quem só um público específico entenderia essas referências. Ou seja, porque ele sabia, ou o escritor sabia que só um público específico entenderia tal referência. Ele chama a atenção desse público, querido, tá bom? O autor desse livro tem levantado incógnitas dentre os teólogos durante muito tempo. O autor se identifica como João, no capítulo 1, verso 1, versículo 19, e tradicionalmente atribui-se esse João ao apóstolo amado de Jesus. Mas há muita discordância acerca desse fato. Esse autor seria o mesmo autor das epístolas e do Evangelho. Muitos pontos não batem, desde o estilo de grego até a forma de identificação. Ou seja, um simples pescador da Galileia escrevendo em grego. É difícil você engolir isso, não é? Nós vemos em João 21, 24 que diz assim: este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Esse versículo nós sabemos que é uma interpolação. Por quê? Porque em todo evangelho, querido, de João, ele não fala em primeira pessoa, ele sempre fala em terceira pessoa. Ele fala dos apóstolos, e não fala de mim e os apóstolos. Isso subentende que ele não é o escritor, sendo o João o apóstolo. Em Apocalipse 9 diz: eu João, aí agora ele identifica eu João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e a paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Eu João, mas que João? Será que era o João apóstolo? Não dá para se entender isso. O autor do Apocalipse se identifica como alguém que está preso na ilha de Pátimo, e seu público são as 7 igrejas da Ásia, que segundo o autor também estava sofrendo perseguições. Ele diz: eu João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino, e a paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada de Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, ele é escrito para essa comunidade que vocês estão vendo aí, que estava em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso. São as 7 igrejas da Ásia. Esse é o público que foi endereçado no livro do Apocalipse para revelar as coisas que iam acontecer. Tem um público específico. Não era para a igreja Assembleia de Deus, a igreja El Shaddai, a igreja Brasil para Cristo, a igreja quadrangular, a igreja presbiteriana, batista. Não! Aqui é para uma igreja, um povo separado, que nem, querido, vivia ou se congregava num templo
como se vê no dia de hoje, mas era uma igreja, um povo separado que estava sofrendo perseguições, que estava passando por um apocalipse, e que Deus ia dar o seu grande livramento para esses, tá? Para que eles viessem ter a mão de Deus ao seu favor, em nome de Yeshua, o seu mestre, o seu salvador. Amém? Portanto, querido, há um consenso de que, nos acadêmicos, que o autor do Apocalipse e o autor dos Evangelhos e das 3 epístolas de João não são os mesmos, apesar de haver elementos joaninos no Apocalipse, como a palavra cordeiro. Na verdade, o autor do Apocalipse é comumente chamado de João de Patmos e pronto. Não tem como afirmar 100% que é o apóstolo, tá bom? Tem como afirmar 100% que não era o apóstolo? Tem 90%. Era muito comum no primeiro século pessoas utilizarem de nomes de pessoas de destaque na comunidade para validar seus escritos. As epístolas de Paulo, por exemplo, hoje acredita-se que não eram todas do mesmo autor, mas algumas delas de outros autores, que utilizavam o nome de Paulo para que as epístolas fossem aceitas na comunidade. Na verdade, foram as epístolas paulinas, quase todos os livros do Novo Testamento são anônimos, e essas atribuições foram feitas posteriormente pela igreja. Ou seja, entende-se academicamente que 7 epístolas o apóstolo Paulo escreveu. Outros podem ter sido outras pessoas ou os discípulos de Paulo, mas não Paulo, porque elas não se coadunam, são provas que elas não procedem do mesmo entendimento ou do mesmo escritor, do mesmo cérebro que está por detrás dessas escritas, tá? E é isso que acontecia. Quando a pessoa queria valorizar o seu escrito, o que ele fazia? Ele colocava o nome de uma pessoa proeminente. Vamos colocar o livro do Apocalipse, vamos colocar que foi o apóstolo João que escreveu. Puxa, o povo vai dar um valor tremendo a esse livro. Por quê? Porque era isso que eles faziam nesta época, e quem estuda sabe, e por isso não se deixa enganar. Não estou desvalorizando o livro do Apocalipse, eu estou dizendo que não foi o apóstolo que escreveu, mas ele tem suas relevâncias, suas revelações, que ao fazer uma análise na história, nós vemos que se cumpriu na íntegra. Vamos lá. Então, é difícil determinar se o autor do Apocalipse era mesmo João, e quem era esse João. Até porque João, Yohanan em hebraico, Ioannes em grego, era um nome comum no primeiro século. Até na Bíblia temos 2 João, o apóstolo e João Batista. Então é difícil determinar se o autor do Apocalipse era mesmo João, e quem era esse João. Até porque João, que nós já vemos, era um nome normal. E na literatura secular, como na obra de Joséfo, por exemplo, temos vários outros Joãos. Então, ainda que o autor fosse mesmo um João, apenas pelo nome, seria difícil identificá-lo como apóstolo de Jesus. E hoje, há um certo consenso entre os acadêmicos de que o livro do Apocalipse não foi escrito por apenas uma pessoa, e na mesma época. Na verdade, acredita-se que foram 3 autores diferentes escrevendo em épocas diferentes, e depois foram compilados em um livro só, por algum escriba. Outros defendem que o mesmo autor possa ter escrito em diferentes épocas, e depois foi feita uma compilação. Isso porque o livro apresenta um certo número de duplicatas e erro de cronologias que evidenciam isso. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Por exemplo, o autor fala de uma besta no capítulo 13 de Apocalipse, e depois ele retoma o assunto explicando sobre quem é a besta no capítulo 17, dando a entender que esse capítulo poderia ter sido originalmente a continuação do capítulo 13. E eu veja o que diz em Apocalipse 13:1, e eu pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que viste no capítulo 17, aí ele volta no 17 dizendo, a besta que viste no versículo 8, foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, e ainda que é.
O que significa isso? As 7 pragas, as taças, as trombetas, são apenas paralelos. Elas descrevem as mesmas coisas, mas em capítulos diferentes. As cartas às 7 igrejas sabemos que são mais recentes, apesar de estarem no começo do livro. A própria datação do Apocalipse é confusa, evidencia que o livro passou por uma compilação posterior. Existem 2 datações propostas para o livro, sendo uma por volta do ano 60 e outra por volta do ano 100. Muitos teólogos divergem sobre a datação do Apocalipse, porque o livro contém evidências de que fora escrito em 2 datas diferentes, antes e depois do ano 70. O autor do capítulo 11, por exemplo, mede o tempo, que indica que, pelo menos, esse trecho foi escrito antes do ano 70. Diz assim: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levante-se e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não começas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Nós vimos que isso se cumpriu, né, quando veio a destruição do templo de Roma. Nós vemos que os romanos cercaram Jerusalém por 3 anos e meio e culminaram com a destruição do templo. Sabemos que esse trecho pode ter escrito antes do ano 70. Ou se ele foi escrito retroativamente, como o livro de Daniel faz muito isso, ele escreveu algo que aconteceu antes do ano 70, mesmo que ele tenha escrito depois que as histórias tinham acontecido. Se ele escreveu retroativamente, mas ele escreveu que isso aconteceu, para se cumprir uma profecia, antes do ano 70. A referência a Nero como a besta, dentre outros fatores, também evidenciam isso, porque Nero ele morreu no ano 68. Mas o autor também se refere a uma nova besta, que a maioria entende que foi uma referência clara a Domiciano, pois era assim que as comunidades primitivas chamavam de Novo Nero ou Nova Besta. A besta que era e já não é, e ela também o 8º, e é 2,7, e vai à perdição. Apocalipse 17, 11. E a queda de Jerusalém, que descreve de forma crítica, também seria uma evidência de trechos mais recentes, pós a queda de Jerusalém, isto é, pós anos 70, dizendo, porque o escritor ele escreve assim, dizendo, preste atenção, ai daquela grande cidade. Ele está falando, quando ele está escrevendo, de uma cidade que já havia sido destruída. Então isso me leva a entender que essa parte do capítulo 18 de Apocalipse foi escrito depois de que ela já tinha sido destruída. Porque ele diz, ai daquela cidade, não aquela, daquela, jogando para o passado. Que ela que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate, adornada com ouro e pedra preciosa, porque numa hora foram assolados tantas riquezas. Ou seja, ele falou que foi destruída, como se ele estivesse escrevendo que Jerusalém tinha sido destruída. Aquela cidade, ai daquela cidade, daquela, passado, não aquela, ou esta cidade. Então existe uma forte possibilidade, já observada por outros teólogos, de que esse livro tenha sido uma mescla de escritos, um autor judeu que teve algum tipo de revelação apocalíptica e autores cristãos posteriores, provavelmente escribas, que fizeram algumas interpolações no livro do Apocalipse. Outro fato importante da literatura judaica que deve ser observado é o estilo de criar histórias pós-acontecimento apenas como objetivo de alertar uma determinada comunidade. Por exemplo, o livro de Daniel foi escrito pós os acontecimentos narrados no livro, não como uma farsa profética, mas como um objetivo de prevenir a comunidade da época sob risco da helenização que estava contaminando a comunidade as insurgências de Antíoco Epifânio, tentando helenizar o povo judeu. Por isso o autor faz uso de um arquétipo a quem ele chama de Daniel e floreia sua história com passagens fantasiosas a fim de alertar sua comunidade de que aderir ao processo helênico da época seria ir contra a vontade de Deus. De forma semelhante, o autor do Apocalipse pode ter escrito após os acontecimentos, muito além do ano 70, inclusive apenas com o objetivo de alertar a comunidade
dos riscos de uma nova helenização que estava vigorando na época. Com evidência, temos inclusive o fato do autor ter feito uso das profecias de Daniel, em paralelo bem explícito, e de figuras de linguagem pagãs como o dragão, que vem da cultura babilônica de Tiamat, o céu que derrubado pelas estrelas, porque nós vemos que estrelas simbolizam os justos. Foi isso que Eutíquio Epifânio fez, derrubou até algumas estrelas do céu, que está lá em Daniel. É só você observar que são figuras de linguagem para pessoas justas, e não anjos caídos, demônio, Satanás, capeta, antiga serpente, como muitos aí pensam. Ainda tem pessoas que acreditam em Papai Noel. Me desculpe, mas essa é a verdade. Então, independentemente de datações, o objetivo dessa análise é observar, o objetivo do nosso estudo que vai iniciar hoje é observar essas figuras ocultas que o autor pode ter utilizado. Só lembrando que, como nós não temos autógrafo e estamos apenas trabalhando com hipóteses, vamos pressupor que trechos do livro sejam originais de um escriba judeu do primeiro século e que trechos sejam adaptações cristãs posteriores. Portanto, nesse artigo vamos desconsiderar as possíveis interpolações cristãs e focar mais nas mensagens apocalípticas em si e suas mensagens metafóricas e figuradas. Muitos que estudaram este livro perceberam uma judaicidade do autor. Como não temos autógrafo, as cópias mais antigas do livro são recentes. Então, toda análise é baseada em evidências internas. O judaísmo do livro de Apocalipse é tão óbvio que vários estudiosos que não veem as tradições de Jesus como originalmente judaicas, erroneamente concluíram que a forma atual do livro de Apocalipse está cheia de interpolações cristãs, agrupadas, principalmente no capítulo 1 e no 22. Ele sustenta que a versão pré-cristã original tinha marcas teológicas, não distintamente cristãs. A acusação de cristianização do livro judaico, ou seja, que os cristãos botaram as mãos ali, que era original do judaísmo, tem sido defendida pelo Dr. Elie Lizork Eisenberg. Falei em língua estranha aqui agora, tá bom? Vamos lá. A própria introdução do livro se assemelha ao estilo literário de outros apocalipses judaicos, como o exemplo de Baruch, por exemplo. Veja o que diz no livro de Baruch. Em verdade, eu, Baruch, estava chorando em pensamento e aflito por causa de pessoas, e que o rei Nabucodonosor teve permissão de Deus para destruir a cidade. E eis, homem muito amado, e não te incomodes tão grandemente com a salvação de Jerusalém, porque assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, pois ele me enviou adiante de ti para te dar a conhecer e te mostrar tudo as coisas. E o anjo dos poderes me disse, vem e eu te mostrarei os mistérios de Deus. Veja como é um estilo apocalíptico judaico. Veja agora João. Veja o João de Patmos, o Apocalipse. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo, ainda, né? A qual Deus lhe deu, no capítulo 1, verso 1 e 3, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente deve acontecer. Vamos fazer um parênteses aqui. O que é brevemente? Em grego é takhen, que significa, que vem de tax, rápido. Para eu futurizar esse texto e dizer que o Apocalipse é para o futuro, eu preciso congelar o sentido da palavra. Eu tenho que admitir que o escritor fumou uma maconha, cheirou uma coca, fumou um crack e ele trocou. Ele coloca breve para futuro e inverte as palavras. Ou seja, breve não é breve não é rápido, breve é daqui a 2.000 anos, breve é daqui a 3.000 anos, breve é daqui a 5.000 anos. O autor, ele não entendia o que estava escrevendo. É isso que tem que fazer para futurizar, porque está dizendo que em brevemente as coisas que iriam acontecer e que realmente aconteceram, tá? Vamos lá. Deve acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo,
a qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto, bem-aventurado o que lê e o que ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está... Ah, não, o tempo está longe, viu? Está muito longe. Não, está próximo. Então, vai acontecer rápido, o tempo está próximo, mas eu acho que o escritor, ele fumou uma maconha brava, uma maconha muito brava, porque ele congelou o sentido da palavra. Ele não sabe o que estava escrevendo. É isso que, quando eu leio esse texto e olho para o futurismo, eu vejo a incoerência. Eu vejo eles subestimando, através das afirmações deles, eles afirmando que o escritor não sabia o que estava escrevendo. E que ele escreveu aleatoriamente assim, ele não sabia que iria acontecer brevemente. Ele escreveu brevemente, mas ele se enganou em escrever brevemente. Ou ele acha que brevemente, na mente dele, esse brevemente era lá no ano 50.000, né? E não 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Não é fácil, gente, mas vamos lá. O autor também faz uso de referências veterotestamentárias o tempo todo, como por exemplo, o autor fala de duas testemunhas como Zacarias e fala de bestas, como Daniel, fala de Gog e Magog, como Ezequiel, e assim por diante, utilizando figuras de linguagem típicas de narrativas e literaturas judaicas. O autor destina os livros às 7 igrejas da Ásia, que estavam passando por alguma tribulação. Ele endereça. Apocalipse tem um endereço, que é as 7 igrejas da Ásia. Um povo que estava passando por tribulação. Que Deus abençoe a todos. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalé. Deixe o seu like, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, deixe suas perguntas em nome de Yeshua HaMashiach, Hamalé.